Papo aberto no Notícias da Manhã. Muito bem, olha, praticamente a capa de todos os jornais do país e quiçá internacional também trazem hoje a morte do Papa Francisco. Morreu aos 88 anos, lá na Itália, né, longe da terra dele, que era a Argentina, e morreu ali. Francisco, votos de humildade, de pobreza, e o mundo consternado com a partida desse Papa, que sem dúvida nenhuma revolucionou a vida da igreja, né? O Estado de São Paulo disse, olha, o adeus ao Papa que tornou a igreja mais aberta e atual. E o Correio da Bahia diz o Papa de todos. E era verdadeiramente o Papa de todos, né? Principalmente dos pequenos, dos humildes, né? Que ele se aproximou de maneira muito forte, né? Mas também era um Papa que buscava a paz, principalmente, né? E se aproximava dos grandes líderes também. Um homem de fino humor, aliás, fino humor não, de bom humor, né? E ele dizia que, olha, tudo que eu quero é acordar de bom humor, né? Com bom humor, segundo Francisco, começa tudo. E ele tinha um extremo bom humor, né? Brincava com jornalistas que iam entrevistar, né? Tipo assim, né? Um Correio de la Sierra lá foi entrevistar ele, e ele... Aí o jornalista disse, e aí, como é que o senhor está? Ele disse, sentado. Ele estava sentado na hora, né? E depois daquela risada, ele costumava fazer esses comentários, né? Essas tiradas de humor, né? Bem, qual o legado do Papa, né? Para a igreja, para o mundo, e foram muitos, né? Primeira questão, preocupação com o clima. Um dos primeiros papas que se preocupou profundamente com o clima, inclusive com várias emissões de cartas apostólicas com relação ao clima. A Igreja do Brasil, a CNBB, agora na campanha da fraternidade, na sua costumeira campanha da fraternidade, trouxe um tema também ligado ao clima, inspirado, é claro, por Francisco, pelo Papa Francisco, que de certa maneira teve muita preocupação com o clima, né? Porque sabe, há estudos aí que o nosso futuro não é bom com relação a essa questão do clima. Mas ele deixa um legado interessante como construtor de pontes e não de muros, como ele costumava dizer, né? Ele se relacionou extremamente positivo com outras religiões, né? Tanto que recebeu para rezar ali nos jardins, lá de onde ele vivia, vários líderes do islamismo, por exemplo, né? O primeiro Papa que foi ali, o Irã, aquela região, né? E ele fez um gesto de extrema grandeza quando ele, o Papa, imagine isso, né? O líder da maior religião do mundo, e convidou ali alguns líderes para conversar ali, líderes de outras religiões, e ele surpreendeu todo mundo porque ele se abaixou ali e beijou os pés das lideranças ali, né? Então, assim, um gesto de humildade muito grande, de respeito, mas acima de tudo desse construtor de pontes que ele era, né? Eu estava vendo alguma coisa dele, por exemplo, o Papa é argentino, mas os políticos da Argentina não gostavam do Papa, né? Porque ele falava extremamente contra, desde a Cristina Kirchner, a Milei, né? A Macri, né? Ele falava demais, defendendo a pobreza. E Milei tanto não gostava dele que agora nas últimas eleições ele dizia que
o próprio Papa é a encarnação do Satã, do diabo aqui na Terra, né? Pois bem, pediu uma audiência lá no Vaticano, o Francisco recebeu com toda humildade e tiradas de humor que ele tem, e depois os jornalistas perguntaram a Milei como é que foi lá a audiência, e ele se mostrou extremamente, cara, simpático ao Papa, e disse: o cara realmente é fantástico, né? Me dobro e retiro tudo que falei, né? E nessa construção de pontes, Francisco foi contra as guerras, né? Muito, né? Falou pra caramba em busca da paz, e no seu último discurso domingo, na última fala domingo, ele conclamava o mundo a encontrar a paz, né? Ele diz: olha, os homens estão morrendo, a gente precisa parar com isso, né? Então ele foi construtor de pontes e não de muros. Internamente, ele abriu a igreja para uma série de tabus, né? Ele enfrentou ali uma corrupção generalizada, né? E não foi fácil lidar com isso, a pedofilia que reinava aí na Igreja Católica, e ele enfrentou, né, sem de certa maneira ser muito agressivo, mas enfrentou os escândalos de corrupção e pedofilia. Mas uma das principais causas defendidas por ele, o Papa Francisco, por exemplo, ele não permitiu o casamento homossexual. Não é isso, né? Muita gente, não, o Papa permitiu, não, o Papa não permitiu. Mas ele autorizou a bênção para casais do mesmo sexo, né? O que foi aí um celeuma dentro da igreja para danar, uma decisão que causou polêmica, mas ele diz: olha, a gente está permitindo que padres abençoem casais homossexuais em cerimônias que não imitem o matrimônio, né? Aí o matrimônio não, né? A igreja continua a defender que o casamento é uma união exclusiva entre um homem e uma mulher, mas por que não abençoar as pessoas, né? É aquela questão de pecado e pecador, né? Como é que... E ele abençoou essas questões aí, mas não só isso dentro da igreja, né? Ele trouxe uma igreja aberta, porque ele dizia assim, a grande tônica dele com relação aos líderes religiosos, vigários, bispos, arcebispos, etc., era que a igreja tem que ser horizontal, que a igreja tinha que sair da verticalidade na questão de sua autoridade. E ele dizia, isso quer dizer o seguinte, que a igreja é como se fosse um colegiado, não é? Não é... Ele não queria essa de dar ordem de cima para baixo, não, mas decidir isso em colegiado, seja com seus pares de cardeais ali, e a igreja comum também aqui, as paróquias, que ela seja também uma igreja horizontal, a partir de seus líderes. Era isso que ele tanto pregava. Mas tá aí, morreu, pediu uma cerimônia simples, né? E não vai como a minoria se enterrar em outro lugar aí na igreja de Nossa Senhora. E em sua lápide ele pediu apenas uma palavra. Ele fez um testamento lá e disse: olha, na minha lápide eu quero uma palavra, Franciscus, que é Francisco em latim, né? Só isso na minha lápide lá. E pediu um enterro simples, de caixão de madeira e tal, como os fiéis mortais, né? Como ele se sentia também um dos mortais. Tá aí, o legado foi profundo, né? Do Papa Francisco, e agora a igreja se prepara para fazer o seu conclave na escolha do novo Papa, que segundo Nostradamus que previu a morte do Papa em 2025, sabiam disso? Pois é, no seu famoso livro As Profecias, ele dizia: em 2025 um Papa velho vai falecer
e aí virá um novo Papa, possivelmente de cor escura. Olha aí, né? O que vai acontecer, já tem a África crescendo consideravelmente aí a questão do catolicismo, né? E aí já tem, e será que vai ser um africano, né? Será que vai ser um asiático, um filipino? Eu estava ouvindo uma entrevista que dizia, olha, não se assombrem se o Papa não for um europeu, né? Bem, então é isso. Agora nossas orações pelo Papa, e esse foi o nosso papo aberto de hoje.